Olá, seja bem-vindo ao Além da Bolsa, o seu podcast de investimentos da Begin e da Solon Capital. Se você está procurando soluções para diversificar o seu patrimônio e a sua carteira de investimentos, vem com a gente que a gente te ajuda. E hoje eu estou aqui com o Carlos da Velvet. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Paulo. Carlos, conta pra gente um pouco, rapidamente, o que é a Velvet, quem é o Carlos e, enfim, como nasceu a Velvet, rapidamente. Claro. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Contando um pouco sobre mim, aí a gente entra na história da Velvet. Eu sou originalmente do Peru, tá? O meu pai foi um executivo da indústria do petróleo, então eu cresci na Bolívia, na Venezuela, na Arábia Saudita e no Brasil. Eu me formei da Escola Americana no Rio. Depois da escola, eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, estudei Economia e Relações Internacionais na University of Virginia. Quando me formei em 2008, eu entrei no mercado financeiro. Comecei na UBS, no Graduate Training Program deles em 2008, que foi um ano ruim, né, para começar no mercado financeiro, mas foi um ano muito bom também, porque deu para aprender muita coisa. Ano do Lehman Brothers, né? Exato, eu comecei no dia 14 de julho e depois do Labor Day, né, no início de setembro, a Lehman Brothers faliu, então foi meio que, aquela crise de verdade, né, não como essa crise aí que tem agora que é uma correção mais do que uma recessão sim. Realmente profunda, né? Especialmente nos Estados Unidos. Acabei ficando no mercado financeiro em Nova York quase 5 anos. A recuperação daquela crise dava para ver que as empresas que estavam se recuperando mais rápido, né? A Apple, a Amazon, o Facebook fez o IPO, a Twitter fez o IPO também. Algumas empresas de tecnologia novas também surgiram durante aquela crise, né, como a Uber, a Airbnb, que foram fundadas em 2010, 2011. Eu, mais novo, né, fiquei em Nova York dos 21 aos 26. Eu vi que aquela trilha mais tradicional, né, de banking não era para mim. E eu comecei a enxergar oportunidades no mundo de tecnologia, né? Eu achei que para lá que ia, né, o futuro, e eu tentei me posicionar inicialmente nos Estados Unidos, alguma empresa, mas bom, sendo peruano não tinha visto, né, para ficar nos Estados Unidos, então eu comecei a olhar para a América Latina. Então, em 2013, eu me mudei para a cidade do México. E na cidade do México eu me juntei à Easy Taxi como Country Manager da operação do México, uma operação que já existia, né? Eu assumi a posição na Easy Taxi, o Country Manager anterior a mim tinha saído, então aí eles estavam procurando alguém, eu entrei, e foi uma experiência ótima, né? Uma operação... A Easy Taxi brasileira, né? Sim. Até alguns dos parceiros aí que eu fiz na Easy Taxi hoje em dia são founders também aqui no Brasil. E foi ali que eu comecei, né? A minha trilha no mundo de tecnologia, né? A Easy Taxi no México era uma operação de 80 pessoas em 7 cidades. Foi bem legal. E uma vez que eu entrei nessa, eu não olhei para trás. Eu fiquei no mundo de tecnologia, depois no México eu voltei para os Estados Unidos, para Miami, tomei a posição lá como sócio da Rocker, que é um Company Builder Venture Capital Fund, e na Rocker comecei a olhar muitas oportunidades na América Latina como um toda, né? Então viajava muito para o México, para a Colômbia, e comecei a vir para o Brasil, tá? E isso foi 2018 já. Em 2018, o Brasil... Eu não tinha voltado muito para o Brasil realmente desde 2004, assim, né? A nível profissional, educacional, né? Não tinha, meu pai ficou aqui um tempo, eu vinha visitar, mas vindo o que estava... Vendo, melhor dito, às vezes o meu português falha, mas tá tudo bem. Mas vendo o que acontecia no Brasil, né, em 2018, Nubank, Acreditas, todas essas grandes empresas, né, levantando tanto capital, aí eu comecei a olhar, o Brasil realmente é um ecossistema bem interessante, né, São Paulo especialmente. E aí eu comecei a conectar também, né, com pessoas conhecidas, founders e fundos, e comecei a ver também que talvez seria uma boa hora para voltar para o Brasil, né? E uma das empresas que eu tinha investido na física, a Fligo, estava procurando um Head of Growth para abrir a operação no Brasil e me convidaram para me juntar a eles. Foi assim que eu vim para o Brasil, com a Fligo em 2019, para montar a operação aqui no Brasil. Montei essa operação do zero.
contratamos um time, a Fligo é uma empresa de Advanced Analytics, de inteligência artificial. Conseguimos o Itaú, a Globo, a B2W e alguns outros grandes clientes aqui no Brasil. E em 2020 começou a pandemia, né? Então, tendo a pandemia, eu acho que o pessoal ficava mais em casa, tinha mais tempo também, né? E aí eu comecei a olhar outras coisas também. E um grande amigo meu, o Michele, que ele é sócio de um multifamily office na Suíça, ele falou comigo em 2020, logo depois, né, do lockdown, né, grande. Ele falou: Carlos, pô, você que está no Brasil, você conhece muita gente lá, a gente está estruturando aqui para muitas famílias na Suíça, na Alemanha, na Itália, participações em secundárias de empresas de tecnologia americanas, né, que estão prestes a IPO. Temos um allocation aqui da Palantir. Você gostaria de ver? Talvez tenha alguém interessado no Brasil que você conheça. Eu falei, bom, lockdown, né, pandemia, não tinha mais o que fazer. Eu falei, cara, vamos ver se tem aí alguém que esteja interessado. Naquele momento eu realmente conhecia pouco, né, de tudo isso. E aí foi que eu liguei pro Eduardo, né, meu co-founder. O Eduardo é um grande amigo de longas datas. A gente reconectou aí quando voltei pro Brasil. E o Eduardo falou: Carlito, quer saber? Acho que tem gente, sim. Vamos apresentar aí para algumas famílias e pessoas aí que são conhecidas. E a gente conseguiu fazer esse primeiro deal. Bom, aí vimos que tinha realmente interesse, né? Aí os suíços voltaram e falaram: galera, agora a gente tem uma allocation aqui de Coinbase. Fizemos um Robinhood. Teve também uma allocation aí da SpaceX, que foi bem badalada. Isso já foi início de 2021. E aí a gente começou a ver, né? Poxa, tem realmente muito interesse de muitas pessoas que querem investir nesse tipo de veículo, né, e de asset class. E, bom, aí a gente fez esse deal da SpaceX, fizemos mais um deal da Kraken, né, que é outro exchange crypto, e ali sentamos com o Eduardo e falamos: cara, esses caras estão comprando maiormente participações em empresas de tecnologias americanas, né, mas temos também empresas de tecnologia brasileiras, latino-americanas, que estão chegando nesse patamar, que vão fazer um IPO em breve, né? A primeira delas, a Nubank, né? Será que talvez tenha interesse, né, deles olharem no Nubank? E foi assim que a gente chegou a fazer um deal da Nubank também, onde a gente costurou aí a compra de participação de 12 ex-empregados da Nubank, em parceria, né, com a Abalone, com esse grupo da Suíça. E foi ali que, bom, junto com o Eduardo, a gente sentou e falou: cara, tem uma oportunidade bem grande aqui, né? Porque a gente fez aquela transação de Nubank no WhatsApp, basicamente, né? Tinha gente ali vendendo participação porque conhecia alguém, e a gente achou aquilo errado, né? No momento que as empresas de tecnologia são tão valorizadas, né? O fato delas terem que passar por esse pain point, né, de estruturar ofertas secundárias à base do boca a boca, e tantas pessoas também, né, que passam anos das suas carreiras construindo essas grandes empresas e que no final não tem nenhuma liquidez, né, a não ser que a empresa faça um IPO, né? E foi ali que a gente sentou, desenhamos o nosso deck, começamos a nossa captação oficial da Velvet já, né, em setembro do ano passado. Fechamos o nosso rounding, foi um mês. A Global Founders Capital liderou nosso round. Conseguimos também como co-investidores a Headline, a YOLO da Estônia, e também alguns fundadores aí de grandes unicórnios aqui da região, o Ed Weibel do Nubank, o Patrick Seegers da iFood, temos o Ricardo Salem da Flash, mais alguns fundadores de unicórnios da Índia e da África também, né? Porque vimos também que isso não era só um problema da América Latina, né? Outros mercados emergentes, no caso da Índia, por exemplo, que tem mais unicórnios, inclusive mais empresas de tecnologia, também tem o mesmo pain point, né? Então a gente decidiu desde o início, né, começar a Velvet com uma mentalidade mais global. Então oficialmente a gente começou as nossas operações no final de novembro de 2021, começamos a contratar o time, né, o nosso employee number one, o Guilherme Marins, que veio como Chief of Staff. Começamos a trazer pessoas, né, de tecnologia, o Raimundo veio como nosso CTO. Começamos a contratar engenheiros, né, como tem poucos engenheiros aqui no Brasil, a gente tem um time
hoje que já são 7 na Argentina, e começamos também a fazer os nossos primeiros deals, né? O nosso primeiro deal foi com a Nuvem Shop, logo fizemos um deal com o Quinto Andar, logo com a Credit Justo no México, e fizemos um deal também com a Open na Índia, tá? Esses foram os primeiros deals que a gente fez. E aí a gente começou a aprender muito, né? Uma vez que, como fundador, agora a minha função é contratar pessoas melhores do que eu, né? Eu tenho muita sorte, né? De ter hoje um time de pessoas que estão analisando o problema inicial que a gente viu. E aí é que a gente entra nessa modalidade aí da liquidez como benefício de RH. Não, que legal. Então, quer dizer, você trabalha muito na frente dos programas de vesting, de stock options, ajudando as empresas a conseguir oferecer alguma liquidez para os colaboradores que são escolhidos ou participam desses programas de vesting, correto? Exatamente. É isso que a gente faz a 4 mãos com as empresas aí que a gente tem parceria. E eu queria entender, assim, explica para nossa audiência aqui o que é o programa de vesting de stock options, né, que tem esses nomes diferentes. Então, o que é vesting, o que é cliff, o que é stock option, e como eles costumam se estruturar normalmente, né, até as pessoas entenderem um pouco que isso é uma coisa que está chegando nova no Brasil, né, mas que está sendo cada vez mais adotada como uma solução, inclusive, para poder engajar os melhores colaboradores das empresas, né? Correto. Certamente é uma modalidade mais recente, né? As empresas oferecerem programas de stock options, né? Que, bom, em resumidas contas, os stock options são programas de participação, né, na empresa. Tradicionalmente, o programa de stock options começou, inclusive, com empresas já públicas, né, onde parte da remuneração dos executivos maiormente vinha sendo composta de stock options, né, na empresa. E no Vale do Silício virou uma prática comum de começar a oferecer isso também para empresas privadas, né? Então, você olha grandes empresas aí da década dos 90, né? Onde você vê, por exemplo, a Google, né? O Larry e o Sergey fizeram aí muita gente da Google ficar milionária, né? Por construir, né? Uma das maiores empresas de tecnologia da história. O pessoal da PayPal também, né? Da PayPal você olha, saiu o Peter Thiel, o Elon Musk, o Reid Hoffman, né? O que é chamado PayPal Mafia, né? Tem muita gente aí que ficou rica pelos stock options, né? Por terem pedaços de empresas que viraram mega unicórnios, né? Então, aqui no Brasil, acho que um dos pioneiros disso tudo foi o Nubank, realmente, né? A nível de empresa de tecnologia. A XP também, né? A nível de todos os seus sócios também, né? E eu acho que isso tem um impacto muito grande na cultura da empresa, né? Por exemplo, na Velvet agora, 100% dos nossos funcionários têm participação, né? Desde o analista júnior, né? Até os nossos executivos. E eu acho que a gente vai manter isso sempre porque realmente muda muito o engajamento e o comprometimento das pessoas com a empresa, né? De realmente sentir que são parte da empresa, né? E do potencial dessa empresa. Então, muda muito a dinâmica de trabalho, uma vez que as pessoas têm esse stock option, mas como a gente estava falando no início da nossa conversa, o que eu vejo é que às vezes as pessoas não entendem o que significa, né, o stock option. Exatamente. A gente estava comentando aqui, né, antes de começar aqui a nossa gravação, que esse tema foi incluído, inclusive, no marco legal das startups, que foi aprovado em 2021. Só que na versão aprovada não tá, porque o entendimento até do Senado é que não era só para as startups, é um tipo de solução que poderia valer a pena para qualquer empresa. Então valeria uma lei à parte só sobre stock options para isso. Mas até chegar nesse entendimento, a gente viu ali algumas discussões e acho que reflete muito a sociedade, no caso. A dificuldade, não estamos julgando os parlamentares que estavam discutindo, mas eles refletem muito o entendimento da própria sociedade que os elegeu.
a dificuldade que eles tinham de entender o que era, né? De tão inovador que é o modelo, né? Mas isso é salário, mas isso... Não, então... Ou é PLR, ou não, o que é outra coisa e como é que funciona. E na prática, várias empresas já vêm fazendo de certa forma e essas empresas costumam entregar mais resultados justamente porque os seus colaboradores, eles se sentem parte do negócio, né? Correto. Isso que é um processo muito interessante. Agora, assim, olhando para o Brasil, você citou aqui dois grandes playbooks aqui, né? As empresas de tecnologia e XP, que também implementou lá atrás, e várias empresas de empreendedores que nasceram fizeram parte de programas de partnership na XP e implementaram isso nos seus negócios. Como é que você está vendo? Como é que você vê o futuro disso no Brasil? Assim, você entende que é uma prática que tende a ser cada vez mais adotada? Como é que está sendo a mudança de mentalidade do empreendedor para trazer o colaborador também como sócio? Assim, como é que você vê isso? Sim, eu acho que você tocou em alguns pontos interessantes ali, né? Eu acho que efetivamente é uma mudança cultural, né? E eu gosto de fazer essa analogia, né? É uma prática comum nos Estados Unidos, até porque culturalmente eles, como sociedade, foram criados de outro jeito, né? Você olha o modelo de colonização dos Estados Unidos, é um modelo muito mais colaborativo, né? Onde todo mundo chegou numa terra nova, né? Para construir, né? Aquele famoso quote deles, né? Em inglês é City upon a Hill, né? Que era para todo mundo ali construir uma coisa realmente magnífica, né? E fizeram essa constituição, uma democracia cheia de imigrantes, e os Estados Unidos é isso, né? Quando você olha para o modelo de colonização da América Latina, Brasil inclusive, né, é muito diferente, né? É um modelo de colonização por onde a gente teve uma potência europeia que não tinha uma cultura de colaboração de todo mundo, tinha a cultura do patrão e do, né, subordinado. E se você olha isso historicamente também, até as leis, né, eu acho, trabalhistas e tudo mais, deixam com que isso continue no mundo corporativo historicamente, né, dos países latino-americanos, né, falando México, Peru, Brasil, né, que tem modelos de colonização parecidos e muito diferentes dos Estados Unidos. Então, o que vemos, né, nesse modelo novo agora de participação de stock options, né, das pessoas se sentirem donas também da empresa, é uma mudança radical, realmente, né, porque é uma coisa que não nasce aqui, mas é uma coisa que vem de fora, né, você olha, por exemplo, o caso do Nubank, o fundador é colombiano, estudado em Stanford, que traz uma coisa totalmente nova para cá, né, e você vê os fundadores de muitas das outras empresas de tecnologia, né, o Sérgio Fúrio, né, da Creditas, também espanhol, estudado fora, e o Florian e o Malte da Loft também, né, estudados em Wharton, Harvard. Então, muito do que está acontecendo e o que está vindo, né, dessa cultura de stock options vem maiormente de gente que vem de fora, né? Bom, o Gabriel Braga, do Quinto Andar, estudado em Stanford, então é uma coisa importada, né? E mesmo antes, né? O Jorge Paulo Lemann, quando começou isso no Banco Garantia, passou por Harvard. Harvard, Escola Americana do Rio de Janeiro também. Então, assim, é uma galera que vem com um pensamento diferente, né? Então, quando você olha nisso tudo, né, e você, né, vamos esquecer um pouco a parte do business, mas a parte mais cultural é realmente um choque, é uma coisa diferente. Agora, qual é o benefício disso tudo, né? O benefício disso tudo, assim, no final das contas, né, o Ben Horowitz, da firma, né, da Andreessen Horowitz, ele tem um livro muito bom em inglês, The Hard Thing About Hard Things, né? E aí ele coloca 3 pontos, né, numa certa ordem, que são as 3 Ps, ele três coisas mais importantes, né, de uma empresa. Primeiro é people, né? Segundo é product, né, o produto. E a terceira é profits, né? Se a empresa faz dinheiro. E o número 1 é people, né? E eu acho que as empresas que têm o maior sucesso, né, são empresas que realmente têm esse enfoque, né? Que realmente acreditam que atraindo as melhores pessoas, elas vão conseguir construir o melhor produto para logo ter o maior lucro, né? E hoje em dia, as pessoas, os melhores profissionais, não procuram somente um salário e um pacote de benefícios legal, né? Se você está contratando uma pessoa realmente fora de série, essa pessoa quer se sentir parte da empresa e quer também se beneficiar, né, do potencial lucro que vai ter
esse investimento de tempo que ela está dando na sua empresa, né? No final das contas, é o que eu digo para todo mundo, né? Que a gente contrata, que a gente dá stock options também. No final das contas, é uma troca. Não é que eu tô... Porque também, sendo uma startup, eu não tô pagando o melhor salário, né? A maioria das pessoas que eu tenho poderiam ir trabalhar na McKinsey, na Goldman e ganhar talvez 3 vezes mais por mês, né? Se bem que a gente paga bem, então talvez seja 2 vezes mais. Mas assim, essa troca, né, e esse investimento do profissional dando o seu tempo, né, anos valiosos de carreira para uma empresa, então tem que ter também um alinhamento aí a nível de participação dessa empresa, né? Porque se o cara tá ali, sobe no foguete, né? Aquele LinkedIn que todo mundo vê os foguetes indo para cá para lá. Mas não tem participação da empresa, então vai ser muito fácil esse profissional, né? Porque as coisas tendem a ficar difíceis, né, em certos momentos nas startups, e quando entra esse momento de veja bem, aí vem o headhunter e fala, olha, eu estou te chamando aqui para uma outra empresa que pode ser melhor, e eles vão te dar equity, então o funcionário vai para esse lado, né? E eu acho que à medida que vai amadurecendo esse modelo, né, de stock options e de compensação com equity nas empresas, a gente vai ver cada vez mais que isso vire padrão. E aí, provavelmente, a gente vai ter talvez essa ruptura de paradigma leve, inclusive, é o que a gente está vendo com os profissionais que saem dessas empresas com os programas que fazem parte desses programas de stock options, se tornam empreendedores, se tornam investidores e abrem novos negócios e dinamiza a economia, né? Não, dinamiza tudo, né? E você olha para o Vale do Silício, por que é um ecossistema tão legal que agora está sendo replicado também em outros lugares. Acho que São Paulo, a nível das Américas, é um dos ecossistemas mais relevantes, certamente. E justamente porque está começando a acontecer essa polinização cruzada, né? De o funcionário, o operador, né? Que trabalhou numa RAP, numa Loft, no Nubank, construiu, viu aquele stock option virar uma grande parte do seu patrimônio, conseguiu ter alguma liquidez, e aí ele sai, né? Geralmente são pessoas que ainda têm os melhores anos da sua carreira pela frente. O que o cara vai fazer? Vai ficar fazendo kite na praia? Pode até fazer 5 meses de kite e o cara vai encher o saco e vai voltar. E falar, agora o que eu vou fazer? Eu vou empreender. E aí ele vai utilizar, né, esse mesmo esquema aí de compensação com equity para atrair esse mesmo tipo de profissionais, né? E a gente vê muito isso. A gente até fez uma pesquisa legal, o Guilherme entrou lá para ver muitos dos números, porque a gente tinha esse assumption, né? Pensando que muitos dos fundadores que a gente vê hoje de grandes unicórnios, eu conheço muitos deles pessoalmente pela Rocket Internet, né, que era a Easy Taxi, a Dafit, né, aquelas empresas de tecnologia das antigas. E eu vi, né, muitos desses caras, né, agora são fundadores, né, de empresas, né, o Gustavo Vaz da Encasa, o Ricardo Veder da Rusta no México, tem o Jerry da Clara, tem vários caras, assim, o Otati também da Kavak. Então, eu falei, cara, vamos olhar os números aí para ver se isso é verdade, né? E se você olha as empresas que captaram Series Seed, né, que é a captação semente, de 2012 a 2022, 40% das empresas tinham ou tem um fundador que foi operador de uma outra grande empresa de tecnologia antes dele fundar a empresa. Quando você olha para as empresas que captaram o Series A, esse número sobe a 50. É 50-50. As empresas que captaram o Series B para cima, aí já são 63% dos fundadores foram operadores no passado. E quando você olha os unicórnios, né, da região, da América Latina como um todo, é 75%. Então, 3 de cada 4 foram operadores, né? Então, aí você olha e você vê, cara, realmente os caras que estão melhor posicionados para criar essas empresas e para realmente fazer essa polinização, né, de construir novas empresas inovadoras, criar empregos e né, ter um benefício na sociedade, são pessoas que operaram no passado, né? Então a gente acha isso bem legal, realmente. Provavelmente porque até por essa experiência ele já consegue adequar o market fit do negócio, ele já tem uma experiência de como fazer, de como estruturar time, né? Total, exato. E inclusive muitos deles
né, conhecem o seu co-founder já na empresa, né? Tem várias duplas dinâmicas aí que saíram, né, da RAP, saíram, né, de uma Loft e, né, conhecem o seu CTO quando estão trabalhando e eventualmente os caras, né, falam, cara, vamos fazer aqui o nosso e já entendem também como é o jogo, né, do Venture Capital, como montar uma captação, já tem aí alguns... Em muitos casos também os fundadores dessas grandes empresas acabam sendo os anjos, né, investidores nesses caras, porque já sabem que os caras são competentes, que são bons, né? Então, isso é bem legal e eu acho que a gente vai cada vez ver mais isso, né? Esse movimento que você falou é interessante, que muito antes de se falar em startups no Brasil, né? Porque os Estados Unidos, o Vale do Silício, são 50 anos, né, pessoal? Mas até mais, acho que enquanto a startup mais recente, mas o Vale do Silício como um polo de industrial e tecnologia remonta ali aos anos 50, né, quando Sim. começaram. Mas mesmo antes, assim, eu, por exemplo, já conheci alguns casos de empresas que nasciam justamente nesse processo. O cara fala assim, olha, eu tô aqui, mas eu tenho essa outra ideia e queria abrir meu negócio. Uhum. Aí o chefe fala, eu vou investir. E aí, quando você vê o negócio novo que o chefe investiu se torna maior do que o original. Acontece, sim. Sim. Isso é bom. E isso é muito bom, quer dizer, Bom. né? Você tem duas empresas, até às vezes complementares, porque ela está resolvendo um problema que era da outra. Sim. Né? Os casos de spin-offs, né? De management buyout, isso tudo sempre... Sim. E dão origem a vários negócios interessantes, né? E aí, inclusive, né, tem uma coisa interessante que a gente está vendo cada vez mais também aqui no Brasil, que é o chamado Corporate Venture Capital, né? Que Sim. já são as grandes corporações que investem em projetos, startups, pessoas que estão resolvendo problemas que são próximos, né, à sua indústria, né? Então, por exemplo, a Ambev tem, né, o seu Corporate Venture Capital, os grandes bancos também têm, né, a sua área de inovação de Venture Capital. E se você olha bem de perto, muitos dos fundadores que esses Corporate Venture Capitals acabam investindo são ex-funcionários, né, das empresas, às vezes, né, que saem, assim, eles olham, enxergam a problemática que acontece ali dentro. Assim, as grandes empresas acabam sendo transatlânticos, né? Então não dá para ela inovar com a velocidade, né, que um empreendedor com um time pequeno consegue resolver problemas. Então, se essas empresas veem um cara que sai da empresa para fundar um negócio que está resolvendo um problema que ele enxergou quando estava trabalhando nessa empresa, eles são os primeiros que querem investir, né? Faz total sentido. E é melhor ele aproveitar esse relacionamento e investir, trazer para próximo, antes do que o concorrente pegar, né? Óbvio. Mas me diz uma coisa, um desafio quando você fala de empresa de capital fechado é você dar liquidez, né? Porque você tem algumas restrições, a oferta tem que ser restrita e tudo mais e tal. Como é que vocês fazem para dar liquidez a essas stock options dos colaboradores das empresas que acessam a Velvet? É uma excelente pergunta. Olha, quando a gente começou, né, quando estávamos o Eduardo e eu fazendo aquelas transações mais secundárias, aí era mais uma modalidade bem de broker mesmo, né? Vamos conectar as pontas e vamos fazer uma transação aí, porque a gente tem uma oportunidade, né, de comprar talvez algum ex-funcionário ou algum fundo, às vezes também que entrou no início de uma empresa e que está querendo vender parte da sua participação e a gente conseguia casar as duas pontas, né? Aquilo é legal, né? Dá dinheiro, é um business legal, mas para a empresa, né, como você bem menciona, que tem muitos processos ali na sociedade para evitar, né, que essas participações privadas sejam trocadas tão facilmente, não é uma coisa muito bem vista, digamos, né? Não é uma coisa que a empresa vai querer que, né, você, Paulo, compre uma participação nela, porque é uma empresa privada. As empresas privadas não são como as públicas, né, que tem liquidez dos papéis e tudo mais, né? Então a gente viu isso. Por outro lado, o que ficou bem evidente e a gente comprovou ali com aquelas transações que eu mencionei que a gente fez com os nossos parceiros na Suíça, é que os family offices, os clientes de private, têm muito apetite para esse tipo de participação, né? Eles querem muito
ter parte do seu portfólio investido em empresas que são privadas, porque são geralmente as empresas que vão crescer mais, né? Você entrar numa empresa que pode ter por exemplo, o Nubank, se você entrar no Nubank numa valorização de 1 bi, e agora, bom, ainda mais com a correção e tudo mais, ainda é uma empresa que vale 20 bi, é um retorno legal, né? Em, sei lá, 5 anos. Então o pessoal enxerga muito potencial e tem muito apetite, muita demanda desse lado, né? Então a parte da demanda, do apetite, né, para isso, eu acho que existe, isso aí a gente comprovou bem cedo, mas o que a gente tinha que resolver, né, é a parte da gente não ser um broker e a gente ter algum atrativo para as empresas de tecnologia realmente utilizar, né, o nosso produto. E é ali onde a gente chega ao nosso product market fit, né? A gente tem um produto digital que faz com que todo esse processo de secundária dentro da empresa seja o menos complicado possível, né, para a empresa. Então ali a empresa já enxerga a gente com outros olhos, fala, pô, esses caras vêm aqui resolver um problema, que é o problema da secundária. Porque assim, as empresas também estão se mantendo privadas por mais tempo hoje em dia, né? Então está tendo uma correção agora, tudo mais, mas a verdade é que estamos vivendo o melhor momento na história de venture capital da América Latina, né? Tem muitos fundos com muito dinheiro olhando a região, e as empresas não têm uma necessidade de sair para fazer um IPO, né? Seja na B3, ou seja no Nasdaq ou no NYSE, né? Então o que acontece? Se você é o fundador da empresa e você não tem essa pressão para sair para a bolsa, para dar, então ninguém vai pegar liquidez, né? Então você estica, você fica privado 8, 10, 12 anos, né? E isso é legal, isso é ótimo, mas para os funcionários que estão ali desde o início e que receberam esse stock option, né, logo no início, não é tão legal, né? Porque talvez esse cara já quer sair, quer empreender, ou, né, as circunstâncias da vida também mudam, o cara casa, tem família, né? A pessoa quer estudar fora, quer montar sua própria empresa e precisa daquela liquidez, né? Então, o que a gente viu muito é que tinha muita gente rica no papel, né? Mas com pouca liquidez, e que isso é um problema para a empresa a nível de retenção de talento, né? Porque se essa pessoa está com isso na cabeça, né, esse problema de que precisa de alguma liquidez, essa pessoa é muito mais vulnerável a deixar a empresa por um emprego que talvez seja num corporativo que pague mais dinheiro, porque a pessoa tem que pagar, né, despesa de casa ou quer tocar a vida, e às vezes também as pessoas já estão, né, 4, 5, 7 anos numa empresa e já querem fazer outra coisa, né, só que estão prendidas ali por esse stock option aí que não conseguem liquidar. Então, na modalidade que a gente trabalha de liquidez como um benefício, né, de RH, a gente trabalha bem de perto com as empresas para conseguir dar essa liquidez para os funcionários, para ajudar as empresas a reter esses funcionários, né? E montar um programa de RH onde o funcionário também tenha visibilidade que a cada 6 meses ele vai ter uma janela de liquidez com a Velvet. Né? Ou seja, a cada 6 meses ele pode, de repente, aquela participação que ele teve direito a partir de um programa de investing, né, que vai aumentando ali, vinculado com o de metas, acumulou ali, sei lá, 1,5% daquela empresa. Ele pode falar assim, putz, eu posso pegar esse 0,5% e... Exato. É isso, né? E a empresa controla isso, porque, assim, as empresas, como você bem disse, né, tem todos esses mecanismos de controle, né, do cap table, né, em inglês, da participação societária seria, né, sim, da empresa. E, obviamente, faz parte da nossa oferta que a empresa continue tendo esse controle. Então, para aquele cara que tem 1,5%, talvez a empresa não queira que ele venda, né, 0,5%. Fala, cara, quer saber? Você pode participar da Velvet, mas você só consegue vender 0,25%. E é isso, né? No final das contas, quem controla isso é a empresa, tá? Porque o que as empresas não, né, gostam, digamos, é que vem esse cara de 1,5 e diga, olha, eu quero vender aqui para, né, um broker aí da vida e vou vender 1% para ele. A empresa vai barrar, vai dizer, não, você não pode. E acabou. E aí ele não vai vender nada, entendeu? Exato. Então pro cara é assim, pô, prefiro vender
né, 0,25 com a bênção da empresa pelo programa de liquidez da Velvet, ótimo, já é uma coisa que ele sabe que vai acontecer, né, a cada 6 meses, ou não vende nada. Então, essas são as opções. E aí ele faz a avaliação, porque você olha e fala assim, esse 0,25 é o quê, né? Quanto? Né? Considerado o valuation da empresa aqui nesse momento, né? Então... Sim, isso aí tudo a gente determina junto com a empresa. Claro. Né? Tudo até o método de valuation, se vai ser... A nossa negociação é tudo com a empresa. As empresas com quem a gente trabalha são parceiros nossos, a gente vira investidor dessas empresas. Né? Como a gente faz dinheiro é no upside da empresa, então a gente também não está fazendo, né, assim, no LinkedIn chega todo dia um founder novo querendo vender participação da empresa, ou algum ex-empregado dizendo, eu li matéria da Velvet, né, na Exame, eu quero, né, vamos trocar uma ideia, eu quero vender. Assim, não. A gente fecha diretamente com as empresas. E é isso que é interessante. É uma transferência de participação para a Velvet, que é um investidor aqui. Né? Exatamente. E é um projeto de longo prazo. Você está olhando para o evento de liquidez que essa empresa vai ter lá na frente. Totalmente. Eu seguro até o evento de liquidez da empresa. Um eventual M&A, um eventual IPO. Correto. Né? Isso é mais para dar uma tranquilidade para o colaborador, para ele não ter que esperar esse evento de liquidez né? Totalmente, é uma questão de risco, né? Eu estou comprando esse risco, né? Porque vai que a empresa também demora, sei lá, 5 anos mais para fazer o IPO. Eu estou ali, eu estou segurando, né? Aí, com os nossos parceiros de distribuição, né? O que a gente faz a gente vende, é o mercado no final, né? As pessoas querem ter participação nessas empresas de tecnologia, então o que a gente vende, né? Como a gente está estruturado, a gente vende uma participação no nosso veículo que retém participação daquela empresa. Né? Perfeito. Não, maravilha. E aí, assim, você contou uma história acadêmica super rica. Eu queria entender um pouco hoje, para você entender da sua trajetória empreendedora e como investidor e tudo mais, como você aprende, assim? Quem são as pessoas com quem você conversa? O que você ouve? O que você lê? Assim, quais são as fontes que você consulta? Enfim, como você se atualiza do mercado? Quais são os canais que você acessa normalmente? Bom, obrigado primeiramente. Acho que os credenciais acadêmicos acho que são uma coisa, para mim, que fica um pouco no passado, né? Eu acho que o importante é justamente esse aprendizado constante, né? De continuar aprendendo, porque o mundo sempre vai evoluindo, né? E, assim, o último diploma que eu ganhei foi em 2008, né? Então, o mundo era totalmente diferente do que é hoje. Então... Existia o Lehman Brothers. Existia o Lehman Brothers, né? Existia o BlackBerry, né? Eram coisas que ficaram no passado, né? Mas é uma pergunta interessante. Olha, eu sou uma pessoa que sempre gostei de ler muito, tá? Eu leio, em média, um livro por semana. Eu leio sempre em papel. Eu gosto de rabiscar meus livros ainda, que é um problema. Eu acabei de me mudar agora de apartamento e saíram muitas caixas de livros. Nossa, a caixa de livro é a coisa mais pesada de uma mudança, né? Mais pesada que alguns móveis. Sim, exato. Então, eu procuro muito livros, não somente de mercado e de venture. Por exemplo, agora eu estou lendo um livro de venture capital, que é chamado The Power of Law, que conta justamente a história, né, do mundo de venture capital desde os anos 50, né, quando começaram as primeiras firmas de VC, como elas estavam fazendo os primeiros investimentos. E, bom, comecei a ler esse livro recentemente, é um livro bem legal, recomendo altamente. Vou procurar. Muito bom. Eu gosto muito das listas de recomendação de livros também que saem do Economist. A McKinsey faz listas legais também. Tem também as listas do Adam Grant, né, que é um professor de psicologia organizacional da Wharton, que é bem legal. Eu adoro também trocar ideias de livros aí com pessoas próximas a mim, né, amigos, colegas e demais. Eu diria que no dia a dia eu aprendo muito do meu time, tá? E também, bom, eu tenho a oportunidade de também fazer alguns investimentos de anjo e falo muito com empreendedores, né? Falo muito com founders também, né? Pela Velvet.
E eu aprendo muito desse jeito também, né? Conversando das experiências, né, de diversas pessoas em diferentes estágios também, né? Por exemplo, assim, a gente acabou de contratar uma pessoa mega senior. Ela vem com 25 anos de experiência em investment banking tradicional. O nosso analista, o Pedro, ele acabou de se formar do INSPER agora, tem acho que uma semana. Mas eu gosto muito dessa riqueza de perspectivas, né? Porque o Pedro olha o mundo de um jeito totalmente diferente do que essa pessoa que é muito mais senior. A gente ainda não pode anunciar o nome dela, mas Tudo bem. Talvez em outra oportunidade a gente fale, ou ela vem aqui também. Mas assim, eu acho que essa dinâmica que temos na Velvet, e inclusive também em termos de escopo de nacionalidades, né? A gente, agora temos um escritório no México, aqui em São Paulo, e temos também uma presença em Bangalore, na Índia. Eu estou indo para lá semana que vem. Então, temos um time hoje de 18 pessoas, e das 18 temos 9 nacionalidades, né? Então, são perspectivas muito, muito ricas, né? De diferentes cantos, né? De diferentes profissões também, né? Temos engenheiros, temos pessoas que têm background mais de consultoria, de banking, né? Produto, temos general counsel, advogado. Então, para a gente que está construindo, né, um produto e uma empresa no Brasil com ambições globais, né, que a gente já está executando, né, deals no México, na Índia, aqui, isso é muito importante. Aliás, imagino. Você também tem um pouco disso na sua história, né? Peru, Brasil, México, Sim, eu Estados e Unidos. o Eduardo, meu sócio também. O pai dele é francês, ele nasceu, cresceu na França, a mãe dele brasileira, e aí ele voltou a morar no Brasil, né, já de adulto. Então, e a gente está construindo muito isso, né, como parte da nossa cultura da Velvet, porque o nosso negócio é isso, né? É um negócio de acessar, né, deals a nível global. É um negócio onde a gente tem que estar constantemente aprendendo e conectado nas novas tendências, né, no que está acontecendo. É um aprendizado constante. Eu lembro, você falou do teu sócio, eu lembrei de uma pessoa que eu conheci que era filho de mãe brasileira e pai francês, assim, e era o francês que falava o português mais perfeito que eu já ouvi, assim. E era incrível o que ele trazia de... E era da indústria militar, inclusive. Ele Legal. Ele era representante de uma grande indústria europeia de armamentos. Legal, legal. E aí, assim, era muito, muito interessante porque ele vivia vários universos, né? O universo que ele representava no Brasil, então ele lidava com Forças Armadas brasileiras, mas ele também lidava com cenário internacional e com as exigências de governança lá de fora. Era muito interessante. Você sempre trazia um olhar diferente para qualquer coisa que você falava. Mas é isso, às vezes essa riqueza em perspectivas, né, é o que faz olhar coisas de um ângulo diferente, que às vezes é aí que está, né, a solução ou o caminho, né? E aí, pra gente concluir a nossa conversa, a última pergunta que a gente sempre faz aqui. A quem você é grato na tua trajetória? Assim, a quem você gostaria de agradecer? E aí, como estão falando de gratidão, você pode falar o nome de quem você quiser. Fique à vontade. Quais são as pessoas que contribuíram para você chegar até aqui? Olha, eu acho que a maior contribuição para eu chegar aqui são os meus pais, né? Eu acho que isso aí, sem dúvida. Essa riqueza toda em perspectivas e né, no que eu faço hoje profissionalmente vem diretamente da história deles. Os meus pais, os dois são peruanos, família, né, bem normal, classe média no Peru. Meu pai, um geólogo fora de série que, dentro do currículo dele foi um dos involucrados descobrindo o pré-sal e tudo mais. Então, né, a história dele profissional é muito rica. E foi graças a isso, né, que eu tive as oportunidades que eu tive para, desde uma idade bem cedo, né, conhecer o mundo de um jeito diferente, né? E sem isso, certamente, a gente não estaria aqui hoje. Maravilha. Carlos, muito obrigado pela nossa conversa. E você que está acompanhando, aquele recado final, tá? Que a gente sempre te dá aqui. Você viu a riqueza que você tem e a diferença que faz você ter um programa de partnership, de stock options nas empresas. Então, sabe que
esse é um conteúdo muito importante para você compartilhar naquele teu grupo de amigos, que tem amigos empreendedores, que tem amigos investidores, para eles poderem, né, abrir os horizontes para novas oportunidades de gestão, de perspectiva de investimento, de impulsionar e tracionar a empresa para um outro patamar. Então pega esse conteúdo, compartilha com teu amigo e clica aqui, se inscreve no canal e clica no sino para você receber os novos avisos do Além da Bolsa. Sempre que tem episódio novo, toda quarta-feira. Então, se você não faz isso, você perde conversas como essa com o Carlos. Entendeu? Quanta coisa que... Você já ouviu falar disso em algum lugar? Provavelmente não, só aqui no Além da Bolsa. Então, vem com a gente e até semana que vem.